Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Finalmente chegou o mês de setembro, o mês da Bíblia, da Palavra de Deus. E nós convidamos a você a continuar a estar conosco no encontro com a Palavra de Deus, a cada dia. Porque a Palavra de Deus é o nosso tesouro, é a nossa força. Então, nesse mês de setembro, vamos aprofundar ainda mais esse amor que nós temos pela Bíblia, pela Palavra de Deus. Para nós começarmos essa leitura orante, vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele venha ao nosso coração, para que Ele venha já nos ajudar a nos interiorizarmos, acalmando nossos pensamentos. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E eis que nós estamos aqui em oração, que você também possa já ter preparado o seu cantinho de oração, o local onde você conversa com Deus, escuta da palavra dEle. E vamos abrir a nossa Bíblia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos do 38 a 44. Repetindo, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. E esse texto, o evangelista Lucas vem nos falar da presença de Deus na história, na presença de Jesus no meio daquele povo, dos discípulos, das multidões. Deus que veio para salvar. E Deus também que fez de Jerusalém, dos seus discípulos, o ponto de partida para que a salvação possa chegar a todos os cantos do mundo. Ou seja, a salvação para todos. Pois essa é a vontade do nosso Deus. Então nós vamos fazer uma leitura, saboreando esse texto bíblico, depois meditando, rezando, e deixar Deus falar o nosso coração. Quando não mais tivermos palavras, é o Senhor que vai agir. Deixando a sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava acometida de uma febre alta e rogaram-lhe por ela. Então Jesus se inclinou sobre ela e com autoridade mandou que a febre a deixasse. A febre a deixou e ela imediatamente levantou-se e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de vários tipos de doença levavam-nos a Jesus. E, impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. De muitos saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia e não lhes permitia falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Na madrugada, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, e depois que o encontraram, tentavam impedir que as a deixasse. Ele, porém, disse-lhes: Eu devo anunciar o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E ele foi anunciando pelas sinagogas da Judeia. Interessante que nós podemos notar nesse texto que Jesus, ele deixa a sinagoga, no versículo 38, e no versículo 44, ele vai anunciando o reino de Deus em todas as sinagogas da Judeia.
Então, já de início, nós já percebemos aí esse elemento da sinagoga, o lugar onde a palavra ela é apresentada, a lei é dada e ela é aperfeiçoada, aprofundada. Os rabinos facilitam para que essa lei seja aprofundada nos corações que ali também estão escutando da palavra de Deus. E é lá onde Jesus foi enviado pelo Espírito Santo para falar da Boa Nova. Então nós vamos ver que Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, ele aparece sempre sendo conduzido pelo Espírito de Deus. E saindo da sinagoga, ele vai e entra na casa de Simão. E a sua sogra estava acometida de uma febre alta. E todos estavam rogando por ela, para a sua melhora. Então Jesus se inclinou sobre ela e com autoridade mandou que a febre a deixasse. A febre a deixou e ela imediatamente levantou-se e passou a servi-los. Então nós podemos perceber que a ação de Jesus diante de uma enfermidade é um ponto também que vai se repetindo, nesses primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Mesmo em situações de enfermidade e doença, ali estava Jesus. Sinal da salvação de Deus, o próprio Deus, ele que veio anunciar o reino dos céus. Um tempo novo, o tempo da salvação. E isso veio chamando a atenção daqueles que souberam dessa cura que o Senhor realizou. É uma cura que restitui a pessoa, que devolve a dignidade. E continuando, no versículo 40, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de vários tipos de doença, levavam-nos a Jesus. E Jesus, impondo as mãos sobre cada um, os curava. De muitos saíam demônios, gritando, Tu és o Filho de Deus, mas ele os repreendia e não lhes permitia falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Podemos perceber que a salvação, a cura, não era só para determinados grupos, determinadas pessoas. A cura operada na sogra de Pedro agora se estendeu a todos aqueles que tinham fé, que estavam com o seu coração aberto para que a salvação acontecesse em todas aquelas vidas. E é claro que a voz do demônio dizendo, Tu és o Filho de Deus, era repreendido fortemente por Jesus. Até porque não era o momento ainda dessa revelação plena de quem era Jesus, o Cristo, o verdadeiro Messias que veio trazer salvação. E logo após, na madrugada, Jesus saiu e foi por um lugar deserto. As multidões o procuravam e depois que o encontraram, tentavam impedir que as deixasse. Ele, porém, disse-lhe, Eu devo anunciar o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois é para isso que fui enviado. Então, outro elemento muito frequente no Evangelho de Lucas é as multidões. Nós escutamos muito nesses tempos sobre aglomeração, naquele tempo não era diferente. As aglomerações que seguiam Jesus. Alguns curiosos, alguns que realmente queriam conhecer quem era Jesus, mas que sentiam no coração algo que realmente fazia com que se buscasse o Senhor. E ele não queria impedir que mesmo Jesus indo ao deserto, um lugar de oração, um lugar de encontro com Deus, um lugar de solidão, mas ao mesmo tempo de encontro, também Jesus percebia o apelo de Deus para que ele levasse e anunciasse o Evangelho do reino de Deus também a outras cidades.
como nós tínhamos falado no início, Jesus partiu também para outras sinagogas da Judeia. A salvação, meus irmãos e minhas irmãs, não pode ser retida, não pode ficar presa num lugar só. E Jesus vem nos ensinar isso hoje. Então, depois de ter lido esse trecho, o que é que fica no nosso coração? O que é que toca o nosso coração? O que é que Deus vem falar hoje para cada um de nós? Muitos enfermos naquele contexto onde Jesus vivia, multidões e tantas outras mazelas que aquelas populações viviam, e ali Deus habitou, ali Deus, na pessoa de Jesus, realizou curas e essa cura e todo o projeto de salvação, de anunciar o reino de Deus, não ficou só ali, foi se propagando. Nós vamos percebendo como Deus vai agindo, como Jesus vai agindo, como Jesus vai obedecendo a Deus na missão de salvar todos nós. Por isso nós nos colocamos diante de Deus nessa manhã, seja apresentando nossas enfermidades, seja percebendo que Deus ele age da forma como Ele quiser, como Ele quiser e com quem Ele quiser. Mas não podemos, de nenhuma forma, pensar em aprisionar a ação de Deus em nossa vida. Mas é preciso sim um coração aberto, um coração que seja sensível à ação de Deus na nossa vida. O Deus que cura, Deus que pode curar você, nos curar de qualquer enfermidade, seja ela física, espiritual. Mas são esses sinais que nos fazem perceber que a salvação quer alcançar a todos. Perceba essa graça da salvação que hoje rompe as barreiras do mundo, rompe as barreiras de você pensar que só eu, você, nós somos necessitados, mas tantas pessoas também precisam conhecer e experimentar o Senhor Jesus. Então, nos apresentemos diante do Senhor, deixemos com que Ele venha tocar a nossa vida, a nossa história, deixando-nos renovar por essa palavra para também nós testemunharmos aquilo que o Senhor operou e opera a cada dia. Será que você está na multidão hoje? Será que você se sente hoje numa multidão? Mas o Senhor não quer se distanciar de você, de mim. O Senhor se deixa encontrar. Busquemos o Senhor que se revela a cada um de nós. E mesmo não tendo mais palavras para falar com o Senhor, deixe Ele agora ser o centro da sua vida, o centro da sua fé, a razão da nossa fé. E que essa presença nos ajude a sermos impulsionados pelo mesmo Espírito que agiu em Jesus, para testemunharmos as maravilhas que o Senhor já operou e faz e realiza hoje em cada um de nós. Nos faz, Senhor, ser instrumentos do Teu Evangelho, da Tua boa nova.
Muito obrigado, Senhor. E que esse dia seja um dia abençoado para cada um de nós. Que esse mês da Bíblia seja um mês de ricos aprofundamentos na escuta da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é com muita alegria que partilhamos, rezamos com a Palavra de Deus hoje. Que o nosso dia seja totalmente conduzido pelo Senhor. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se. Paróquia São José Vespasiano, Minas Gerais. E depois de inscrever-se, você pode aí compartilhar com seus amigos, familiares, né, este nosso canal. Nos ajude a evangelizar também. E também dê lá o seu joinha, tá ok? Então Deus abençoe a você, um dia abençoado e até mais. Tchau, tchau.